Lucas, capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e ele lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam, bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Essa palavra arrependimento é uma coisa que a gente precisa colocar em prática todos os dias, todos os dias. É isso que vai fazer a gente progredir na nossa caminhada cristã. Não tem evolução sem arrependimento, sem dobrar joelhos, sem orar, sem ler a palavra, sem ter tempo com Deus, sem apresentar para Ele as nossas falhas. Continuando, versículo 14. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Está rejeitando a Deus, né? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O nome de Jesus tem poder, né? Glória a Deus por isso. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Versículo 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Que hoje seja um dia que a gente possa louvar ao Senhor, possa agradecer a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram,
e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí vai relatar a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero destacar esse versículo. Ele se encontra no versículo 27. Que a gente possa declarar isso sobre as nossas vidas, que nós venhamos a amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e que a gente ame o nosso próximo como a si mesmo. Eu lembro do pastor da minha igreja falando para a gente amar o nosso próximo como Jesus nos ama. O amor de Jesus seja derramado sobre nós nesse dia. Continuando. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Faça o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Que nós possamos ter piedade das pessoas, que o Senhor tenha piedade de nós, que a gente possa praticar a piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Que nós possamos ter misericórdia das pessoas. Que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Respondeu o perito. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O capítulo vai continuar e vai falar na casa de Marta e de Maria. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Que nós sejamos como Maria, que a gente fique sentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que nós possamos ser como Maria, escolher a boa parte. Glória a Deus por esse capítulo, né? Aqui se encerra Lucas capítulo 10.